À noite fiz um breve passeio pelo litoral e voltei cedo para me deitar em minha cama de grandes tábuas, onde dormi um sono profundo. Quando acordei, ouvi meu tio falando bastante na sala vizinha. Levantei-me imediatamente e fui depressa ao seu encontro. Ele conversava em dinamarquês com um homem de grande estatura, vigorosamente constituído. O rapagão devia ter uma força incomum. Seus olhos encavados em um rosto muito grande e ingênuo pareceram-me inteligentes. Eles eram de um azul sonhador. Seus longos cabelos, que teriam passado por ruivos mesmo na Inglaterra, caíam sobre seus ombros. O nativo tinha movimentos flexíveis, mas mexia pouco os braços, como alguém que ignora ou desdenha a língua dos gestos. Tudo nele revelava um temperamento de uma perfeita calma, não indolente, mas tranquila. Via-se que ele não pedia nada a ninguém, que trabalhava como lhe convinha e que neste mundo sua filosofia não poderia ser nem abalada nem perturbada. Pelo modo como o islandês escutava a verborragia passional de seu interlocutor, pude surpreender as nuances de sua personalidade. Ele permanecia com os braços cruzados, imóvel, em meio aos múltiplos gestos do meu tio. Para negar, sua cabeça virava da esquerda para a direita. Para afirmar, inclinava-se, mas tão pouco que seus longos cabelos mal saíam do lugar. Era a economia do movimento levada à avareza. Certamente, ao ver esse homem, eu jamais teria adivinhado sua profissão de caçador. É claro que ele não devia espantar sua caça, mas como seria capaz de pegá-la? Tudo fez sentido quando o Sr. Fridriksson me contou que esse tranquilo personagem era apenas um caçador de eider, pássaro cuja plumagem constitui a maior riqueza da ilha. Na verdade, essa plumagem se chama edredom e não é preciso um grande dispêndio de movimento para coletá-la. Nos primeiros dias de verão, a fêmea do eider, uma espécie de belo pato, constrói um ninho no meio dos rochedos, cuja costa é toda entrecortada. Tendo construído o ninho, ela o reveste com as plumas que arranca do seu próprio ventre. Imediatamente o caçador, ou melhor, o negociante, chega, apanha o ninho e a fêmea tem de recomeçar seu trabalho. Isso dura enquanto que lhe restar alguma plumagem. Quando ela já se depenou inteiramente, é a vez do macho se desplumar. Mas como o despojo duro e grosseiro desse último não tem nenhum valor comercial, o caçador nem se dá ao trabalho de roubar a cama da ninhada. O ninho, enfim, fica pronto. A fêmea põe seus ovos, os pequenos eclodem e, no ano seguinte, a colheita do edredom recomeça. Era um fazendeiro que não precisava semear nem ceifar sua produção, apenas colhê-la. Esse personagem sério, fleumático e silencioso se chamava Hans Bigelk. Ele vinha por recomendação do Sr. Fridriksson. Era o nosso futuro guia. Suas maneiras contrastavam singularmente com as do meu tio. No entanto, eles se entenderam facilmente. Nenhum nem o outro se preocupava com o dinheiro. Um estava pronto a aceitar o que lhe ofereciam e o outro pronto a pagar o que lhe fosse pedido. Nunca foi tão fácil concluir uma negociação. Desse acordo resultou que Hans se comprometeria a nos conduzir ao vilarejo de Stapi, situado na costa meridional da península do Snæfell, ao próprio pé do vulcão. Por terra era preciso contar com mais ou menos 22 milhas, viagem a ser feita em 2 dias, segundo a opinião do meu tio. Mas quando ele ficou sabendo que se tratava de milhas dinamarquesas de mais de 7.000 metros, teve de reconsiderar e contar em vista das más condições das trilhas com 7 ou 8 dias de caminhada. 4 cavalos seriam postos à disposição, 2 para nos levar, ele e eu,
e outros 2 destinados às nossas bagagens. Hans iria a pé, segundo seu costume. Ele conhecia perfeitamente essa parte da costa e prometeu ir pelo caminho mais curto. Seu compromisso com meu tio não terminaria com a nossa chegada em Estap. Ele ficaria a seu serviço durante todo o tempo necessário às nossas excursões científicas, pelo valor de 3 riksdales por semana. Mas ficou expressamente combinado que essa soma seria vertida ao guia todo sábado à noite, condição sine qua non do seu comprometimento. Determinou-se que a partida seria dia 16 de junho. Meu tio quis pagar um sinal ao caçador, mas este recusou com uma única palavra. Éfter, ele disse. Depois o professor traduziu para me instruir. O acordo concluído, Hans se retirou como se fosse um bloco único. Um homem notável, exclamou meu tio, mas ele mal espera o maravilhoso papel que o futuro lhe reserva. Então ele vai nos acompanhar até... Sim, Axel, até o centro da Terra. Ainda nos restavam 48 horas. Para o meu pesar, tive de empregá-las em nossos preparativos. Toda a nossa inteligência foi usada para dispor cada objeto do modo mais vantajoso possível. Os instrumentos de um lado, as armas de outro, as ferramentas neste pacote, os víveres naquele, ao todo eram 4 grupos. As armas consistiam em 2 carabinas. E por que armas? Eu supunha que não tivéssemos de temer nem selvagens, nem animais ferozes. Mas meu tio parecia se preocupar com seu arsenal tanto quanto com seus instrumentos, e principalmente com uma notável quantidade de algodão pólvora, inalterável em meio úmido, cuja força expansiva é bem superior àquela da pólvora comum. Os instrumentos compreendiam 2 picaretas, 2 enxadas, uma escada de tecido, 3 bastões de caminhada, um machado, um martelo, uma dúzia de estacas e pregos de ferro e extensas cordas com nós. Tudo isso não deixava de compor um volumoso pacote, pois só a escada tinha 90 metros de comprimento. Por fim, havia as provisões. Embora não fosse grande, esse pacote era tranquilizador, pois eu sabia que, em carne desidratada e biscoitos secos, ele continha víveres para 6 meses. O genebra compunha toda a parte líquida, pois não havia nada de água, mas tínhamos cantis e o meu tio contava com nascentes para enchê-los. As objeções que pude fazer sobre a quantidade, a temperatura e até mesmo a ausência destas foram mal sucedidas. Para completar a listagem exata dos nossos artigos de viagem, menciono uma farmácia portátil contendo tesouras de lâminas embotadas, talas para fraturas, um pedaço de gaze, faixas e compressas, esparadrapo e uma bacia para sangria. Todas essas coisas assustadoras. Além disso, havia uma série de frascos contendo dextrina, álcool vulnerário, acetato de chumbo líquido, éter, vinagre e amoníaco. Todas essas drogas de uso pouco tranquilizador. Meu tio teve o cuidado de não esquecer sua provisão de tabaco, pólvora de caça e iscas de acender, assim como uma pochete de couro que ele levava presa à sua cintura e na qual havia uma quantidade suficiente de moedas de ouro e de prata, além de dinheiro em papel, 6 pares de bons calçados, tornados impermeáveis com uma camada de piche e goma elástica. Também se encontravam no grupo das ferramentas. Assim vestidos, calçados e equipados, não há nenhuma razão para não irmos longe, disse-me meu tio. O dia 14 foi inteiramente dedicado a dispor esses diversos objetos. À noite, jantamos na casa do barão Trump em companhia do prefeito.
e do Dr. Hiltalin, o grande médico do país. O Sr. Fridriksson não estava entre os convivas. Fiquei sabendo mais tarde que ele e o governador haviam se desentendido sobre uma questão administrativa e que não se encontravam mais. Assim, não pude entender uma única palavra do que foi dito durante esse jantar semi-oficial. Apenas percebi que meu tio falou o tempo todo. No dia seguinte, o 15, os preparativos estavam prontos. Nosso anfitrião proporcionou um grande prazer ao professor ao lhe dar um mapa da Islândia, incomparavelmente mais perfeito do que aquele de Henderson. Era o mapa do Sr. Olaf Nicholas Olsen, de escala 1 por 180 mil, publicado pela Sociedade Literária Islandesa. Era um documento precioso para um mineralogista. Passamos a última noite em conversas íntimas com o Sr. Fridriksson, por quem eu sentia uma vívida simpatia. Um sono bastante agitado, ao menos para mim, sucedeu essa conversa. Às 5 horas da manhã, o relincho de 4 cavalos piafavam sob a janela me acordou. Vesti-me depressa e desci até a rua. Hans terminava de carregar nossas bagagens sem se mexer, por assim dizer. Mas ele trabalhava com uma destreza incomum. Meu tio fazia mais barulho do que esforço, e o guia parecia se preocupar muito pouco com as recomendações dele. Tudo ficou pronto às 6 horas. O Sr. Fridriksson apertou nossas mãos. Meu tio agradeceu-lhe em islandês por sua benevolente hospitalidade e o fez de bom grado. Quanto a mim, esbocei em meu melhor latim alguma saudação cordial. Em seguida, montamos em nossos cavalos e o Sr. Fridriksson, em seu último adeus, dirigiu-me estes versos que Virgílio parecia ter escrito para nós, viajantes de rumo incerto. Qualquer que seja o caminho indicado pela fortuna, sigamos. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!